A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, um grande abraço. Hoje, dia de Futebol em Rede, terça-feira, véspera da decisão do Campeonato Paulista. Para a alegria da TV Globo, teremos Corinthians e Palmeiras, era o que eles precisavam mesmo, para concorrer, ou pelo menos fazer um estardalhaço em relação à audiência do Flamengo e Fluminense, que foi no SBT. Essa brincadeira à parte, é lógico que eu vou começar perguntando para você, Quartarolo, Corinthians e Palmeiras, qual a sua opinião? A gente vai falar dos times, mas, de cara, se você tivesse que apostar $1 furado, você apostaria esse dólar furado em que furada? Bom, antes de apostar, até porque meu falecido pai falava, teme, mas não aposte. Eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal da AltV, a primeira TV da internet, que nos retransmite mais uma vez. Estamos na grade da AltV, obrigado ao Alberto Luchetti. Mais uma vez, está crescendo, estamos crescendo na crise. Também um abraço ao nosso Sérgio Oliveira, nosso coordenador, diretor sem pasta, a Mônica Basília, ao nosso Fred Batalha, a você, meu caro Fábio Seródio, venha para a rede, você também, aqui Futebol em Rede. Bom, sobre isso, eu estou neutro no assunto, até porque eu sou santista, vou ficar olhando o jogo como um torcedor e também algumas observações jornalísticas, que também faz parte da minha profissão. Na verdade, eu acho que quando o Corinthians chega numa final, é sempre muito difícil você apostar contra o Corinthians. Mas o Palmeiras também é um time de chegada, é um time que chega forte sempre e tem lá seus percalços ultimamente contra o Corinthians. Então, Seródio, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o primeiro jogo, eu acho que o primeiro jogo encaminha muito. Só que tem uma coisa que você pode me dizer, contrariando tudo isso. A última vez que o Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras, perdeu o primeiro jogo em Itaquera e ganhou aqui na Barra Funda. Quer dizer, 2018. Isso, com aquela discussão toda, o Paulistinha, que o árbitro voltou atrás, do pênalti, aquela coisa toda. Ou seja, é um jogo que tem muita rivalidade, tem muitos ingredientes dentro e fora do campo, é uma rivalidade alta. Você acabou de citar a Rede Globo. Eu vivo dizendo que se não fosse a Rede Globo, o futebol brasileiro já estaria falido. Por tudo que foi feito com a SBT e aquela transmissão do extraordinário Hotel José, meu companheiro lá da Fox, um cara que eu respeito demais, mas mesmo assim a Globo só perdeu um pouquinho no Rio de Janeiro e só, hein? Em Manaus, nos grandes centros, em São Paulo, por exemplo, aquele dia ela ganhou da mesma maneira que ganha sempre. Então eu respeito demais a Rede Globo, com todos os defeitos que ela possa ter, ou que alguém acha que ela possa ter, e ela vai fazer o seu jogo hoje. Tanto é que o Campeonato Paulista é um campeonato muito mais forte que o Campeonato Carioca, e tira o cigarro daí. E dessa forma, amigo, eu acho que vai ser um espetáculo à parte. A Globo tem muita competência para fazer uma transmissão, como o SBT também teve. Tudo em cima da hora. Conseguiu fazer uma grande transmissão e vai ser uma grande festa para a gente que está confinado em casa. Agora, todo mundo virou torcedor de sofá. A Globo, é claro que agradece, mas o futebol também agradece. Tomara que seja uma grande final. Eu também espero que seja um grande jogo, aliás, tenho quase certeza disso. Não vou esconder, trabalhei no Corinthians, eu fui setorista da Jovem Pan durante muitos anos cobrindo o Corinthians. É lógico que eu tenho um carinho especial pelo Corinthians e ficaria feliz se o Corinthians fosse campeão. No entanto, Quartarolo, como eu sou jornalista e eu gosto muito de futebol, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito e ficarei surpreso se o Palmeiras não for campeão. Eu acho que deu para entender a lógica daí. Apesar de ter uma relação sentimental com o Corinthians, profissionalmente eu vejo que o Palmeiras está bem melhor para enfrentar essa decisão no campeonato. Dito isso, vamos ao assunto específico. Corinthians que nessa decisão não vai poder contar com o Bozelli. O Bozelli teve um problema, a fratura no rosto, está fora da decisão. Corinthians, que ainda tem uma dúvida para o jogo, que é o Carlos, o lateral que saiu aí machucado depois do jogo contra o Mirassol. E o Corinthians, que já colocou fogo na decisão. O Andrés é muito inteligente, esperto, aproveitou a reunião da Federação Paulista de Futebol para fazer uma agitaçãozinha. O Palmeiras não confinou ninguém, não seguiu o protocolo. Quer saber de uma coisa? Nós também não vamos fazer teste de Covid. É lógico que ia fazer.
mas ele conseguiu incendiar um pouco o clássico. Não vai fazer, Seródio? Não, todos os dois times vão fazer. Não vão fazer. A informação é a seguinte: informação da Federação Paulista, conversei ontem com Moisés Cohen. É assim. Então tá. É melhor do que eu li aqui na internet, então. O Corinthians seguiu o protocolo. Isso. O Corinthians acabou o jogo contra o Mirassol, o Corinthians confinou de novo o seu pessoal. Ok? Eu acho que devia fazer, mas tudo bem, mas o protocolo é esse. Foi lá. Então, para esse primeiro jogo, o Corinthians não fará. O Palmeiras terá que fazer, porque o Palmeiras liberou todo mundo depois da Ponte Preta. Para o segundo jogo, independente de estar confinado ou não, aí Corinthians e Palmeiras acertaram que ambos farão. Mas nesse primeiro jogo, para amanhã, para esta quarta-feira, o Corinthians não fará, porque o Corinthians realmente seguiu o protocolo e o Palmeiras não seguiu. Mas você tem razão. O Andrés aproveitou para já dar a pancadinha dele e já a guerrinha do clássico, guerrinha do bastidor. Faz parte. Ele não é bobo. E aí o Corinthians entra nessa decisão, Quartarolo. Eu até acho que as pessoas vão entender. Para o Corinthians será lucro. Essa decisão é um lucro. O Corinthians tem 54% de aproveitamento na competição. E pasmem os senhores, pode ser uma decisão histórica para o Corinthians. Por quê? Seria um tetracampeonato. O Corinthians se igualaria ao paulistano. Nenhum outro grande clube de São Paulo conquistou 4 vezes seguidas o campeonato estadual. E o Corinthians teria o prazer de ser 2 vezes campeão na Arena Barra Funda depois da reforma. O que para o torcedor corintiano seria a glória. Você mesmo viu aquele drone que passou no Palmeiras e Corinthians, lembrando o fato histórico. Quer dizer, para o Corinthians, ele está à vontade nessa. Ele entra como uma zebra e se conseguir colocar a mão no pote de ouro, vai ficar feliz da vida. É essa a motivação do Corinthians, Quartarolo. Ou você acha que eu estou enganado? Não, essa é uma grande motivação. O Corinthians tem condições de ser, sim, tetracampeão, assim como o Palmeiras tem condições de ser campeão. Tanto é que eu falei... camisa que pesa. É a camisa. As duas camisas são pesadas. É o time. Agora, eu não vejo da forma como você colocou, que o Palmeiras é favorito. Eu acho que está muito igual. Acho que na chegada agora está igual. O Palmeiras tem também muitos problemas a resolver. O Palmeiras está sem meio-campo, sem homem de ligação. O Corinthians tem lá o Luan, mas o Luan não joga. Enfim, os dois times têm muitos problemas ainda depois da pandemia. Há muitas justificativas. Eu acho que a final está totalmente aberta. O Corinthians foi o time que melhor se classificou para a final. Essa que é a grande verdade. Eu penso assim. Veja bem, o Corinthians conseguiu 4 vitórias consecutivas, mas a questão é, o Palmeiras está melhor do que o Corinthians dentro de campo. Mas não está jogando melhor. O jogo contra a Ponte Preta, o Palmeiras mostrou uma evolução. Eu concordo com você que o problema do Palmeiras é o meio-campo. Mas o menino foi a solução e fechou. E olha, Quartarolo, e ainda te digo mais. Se pro Corinthians separa os homens do menino, hein? Cuidado, hein? Mas se a final para o Corinthians seria colocar a mão no pote de ouro, para o Palmeiras, essa decisão vale muito, mas muito mais. Se o Luxemburgo for campeão, o Luxemburgo vai ultrapassar o Oswaldo Brandão como o técnico que mais títulos conquistou com a Sociedade Esportiva Palmeiras. É um motivo. Segundo, se o Palmeiras for campeão, vai ser dentro do seu estádio. Será pela primeira vez campeão dentro do estádio, o que vai reacender aquela história. Quando acabar o jogo, certamente vão perguntar para o Gagliotti, e aí, é Paulistinha, Paulistão, qual é o adjetivo da vez? Porque, lógico, tem resquícios de 2018, com certeza. E outra, Quartarolo, sinta-se na posição. O Andrés, ele não é candidato, vai ter uma eleição agora, mas ele não é candidato. Já o Gagliotti, ele já tem aquela mancha da decisão de 2018. Se perde outra, ele certamente vai ser chamado nos bastidores de pé frio. Independente que ganhou um brasileiro, vai ser pé frio. Até a dona Leila vai falar, puxa vida, que coisa! Para o Palmeiras está em jogo muito mais do que um simples campeonato estadual. E eu acho que e outra... O Luxemburgo mesmo, hoje, deu uma declaração, não sei se você acompanhou, reuniu todo mundo lá e falou que o Palmeiras não pode ter medo de jogar com o Corinthians, Quartarolo. Bom, medo não pode ter, nem o Corinthians do Palmeiras. São 2 times grandes, 2 times que são campeões, 2 times que já chegaram lá. E outra,
Eu acho que chegar na final é muito difícil para qualquer time. Os dois times chegaram, era o esperado. Muito bem. Aquele que ganhar, ganhou. Aquele que perdeu, perdeu. Não pode tomar uma derrota, uma goleada acachapante nos dois jogos. Mas não dá para analisar o futebol assim. Não dá para analisar que o vice-campeão é pior que o São Paulo que saiu antes. É pior que o Santos que saiu antes, que ficam lá esquecidinhos e que ninguém toca mais no assunto. Os caras chegaram na final. E outra, para o Corinthians, eu acho que vale muito ganhar, ser tetracampeão. Perfeito. Para o Palmeiras ser campeão também é ótimo. Tudo isso que você falou tem uma certa verdade, tem um fundo de verdade. Mas tem mais um ingrediente que você não colocou. O campeão paulista vai receber 5,5 milhões de prêmio. O que até o ano passado era uma mixaria. Esse dinheirinho aí. Só que agora ajuda. Tanto ao Corinthians, principalmente ao Corinthians e ao Palmeiras. E o vice-campeão, mal ou bem, vai receber 1,5 milhão, aproximadamente, um pouquinho mais. Ou seja, também já ajuda. Então, chegar à final foi importante para os dois times. Agora tem um outro ingrediente que eu acho que vai ser muito comentado até encerrar o jogo amanhã com o apito final do senhor Rafael Claus. O senhor Rafael Claus foi o árbitro do VAR domingo, que expulsou o Jorginho, para mim indevidamente, era para cartão amarelo. E o árbitro Vinícius, que estava atuando domingo e que obedeceu a ordem do Rafael Claus, neste jogo de amanhã será o quarto árbitro. E tem a Neuza Bach e o Daniel Zioli. Esse trio, Klaus, Neuza e Daniel, vão atuar no terceiro jogo do Corinthians no campeonato. Eles atuaram no jogo do Palmeiras, lá na Arena, quando o Corinthians ganhou de 1-0. Atuaram no jogo Bragantino e Corinthians do Morumbi, quando não expulsaram o Fagner, por uma entrada violenta. E atuaram e vão atuar agora de novo, terceiro jogo, sendo que o Rafael Claus também apitou um jogo na quinta rodada em que o Corinthians perdeu para a Internacional de Limeira. E apitou um jogo do Palmeiras contra o São Paulo na segunda rodada, que foi 0-0. Ou seja, a Federação Paulista de Futebol, a comissão de arbitragem, podia evitar esse tipo de suspeição, entre aspas. Porque eu acho que o Rafael Claus é um cara honesto, um cara idôneo, e se você analisar, é o melhor árbitro de São Paulo, talvez do Brasil hoje. Mas ele está envolvido em muitas polêmicas ultimamente com o Corinthians, e apitou jogo demais do Corinthians no campeonato. Aí os caras falam, não, mas só tem ele e o Luiz Flávio de Oliveira. Será? Peraí, gente. Olha, Quartarolo, eu entendo tudo que você falou, e eu estou vendo na internet, aconteceu, eu já tenho gente, torcedor do Palmeiras, pessoas até mesmo na nossa área, a federação nem esconde mais, puseram o Rafael, o Edu Dracena já tentou botar fogo em relação à arbitragem. Faz parte, né? Faz parte. É a mesma coisa que o Andrés puxar sardinha por causa do Covid. Isso faz parte. É só tempero pro clássico. Acredito eu na idoneidade do Rafael Claus, acho ele um bom árbitro. Acho que poderia evitar? Sim, poderia evitar. Mas também não vou sair correndo porque o Rafael Claus foi escolhido para o árbitro da final. Ele não me diz, não me dá nenhuma indireta de que um desastre vai acontecer. Vamos esperar para ver. É aquela guerrinha de bastidores, Quartarolo. E sempre vai ter. Se for... é o Luiz Flávio que você falou? Mas esse o Palmeiras também não gosta. Quer dizer, é difícil. Acho que a arbitragem aí, tomara que faça um bom jogo e não deve ser o tempero principal desse clássico. Tomara. E vai ter VAR de novo, né? Quer dizer, vai ter VAR. Agora precisa olhar o VAR. Sim, o VAR tem que atuar, mas atuar direito. Porque o nosso VAR aqui é interpretativo. Nunca vi isso, mas tudo bem. VAR não é para interpretar nada. É lance de expulsão? É lance de expulsão. É pênalti? O árbitro cometeu um erro grave? Para o resto, melhor o VAR ficar que nem eu em casa, vendo televisão, que legal o gol. Poltrona. Poltrona. Bom, falamos de Palmeiras e Corinthians, o Felipe Melo não vai jogar. O Felipe Melo possivelmente não jogue. Tá com problema, lesão muscular, vai ser preservado para o jogo da volta. Mas é um desfalque importante. Mas o Vinha volta. Um cartão amarelo a menos no jogo. Sim, aí que tá. Você é um cara inteligente. Quantos cartões tem o Felipe Melo nessa reta final do campeonato? 2. 2. Se toma o terceiro no jogo da ida, não joga o jogo da volta.
O Luxemburgo não é bobo. Ele não é bobo, não. Essa contusão foi providencial. E o Vinha vem e joga. Vem. É bom jogador. Mas não acho que... É bom jogador. Tô analisando. Não estou comparando com o Roberto Carlos. Não, nem eu, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Não Agora, é isso, não. ver se no Corinthians o Cantillo vai ficar à disposição, o Everaldo já está à disposição. Mas também não é coisa que vai mexer. Eu duvido que o Thiago Nunes vai mexer no time que vem jogando. E também duvido. Se ele tirar o Matheus Vital para colocar o Everaldo e acontecer um desastre, ele não sai do estádio. Vai ser... Tomara que não aconteça nada de errado, que seja um grande jogo. Torço para que o jogo seja muito legal e que ganhe o melhor. Acho que o Palmeiras é um pouco favorito, mas vamos ver o que acontece. Agora, Quartarolo, não é só Palmeiras e Corinthians que dominam o cenário mundial. Teremos, neste meio de semana, várias decisões, como, por exemplo, você talvez nem lembre, mas a grande Copa do Nordeste terá decisão nesta terça-feira entre Bahia e Ceará. Por que eu estou falando da Copa do Nordeste? É porque a Copa do Nordeste envolve um time que está na decisão do Campeonato Baiano. Bahia. O Bahia vai fazer a decisão do Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. Nós estamos fazendo programa, ainda não vi nenhuma notícia que conteste essa informação. Inicialmente, o primeiro jogo do Campeonato Baiano, da decisão, estava marcado para quarta-feira, no mesmo dia que Corinthians e Palmeiras. E o segundo jogo, para o dia 26 de agosto. Aí você vai dizer assim para mim, calma, senhor, do baiano não tem pressa, é uma característica do povo lá. Peraí, mas será que ninguém percebeu que tem uma decisão na terça, pode ter uma outra na quarta, e o outro jogo para lá, e outra, CBF, já até adiou o jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Botafogo. Tem certas coisas na organização do Brasil que eu não consigo entender, Quartarolo. Olha, o Bahia vai enfrentar o Ceará nesta terça-feira. Você fala assim, não sei se você se esqueceu. Você se esqueceu que eu trabalho também na Fox. A Fox está fazendo o jogo. Inclusive, nessa terça-feira vai ter uma transmissão totalmente feminina. Legal. E Canal 1 e Canal 2. Canal 1 vai transmitir com os garotos, com o João Guilherme e o pessoal, e a outra, a Fernanda Silveira, vai transmitir o jogo. Quer dizer, muito legal. Muito legal. Muito legal, meu. Aí eu vou falar o seguinte: uma boa sacada, né? O Ceará já está com 3-1 no placar do último sábado. O Guto Ferreira deu uma enquadrada no Roger Machado, o técnico do Bahia. O jogo foi no Pituaçu. Eu acho que o Ceará deve ser o campeão, até por esses 3-1. Mas, ou seja, até domingo dá tempo do Bahia fazer o seu jogo do Campeonato Baiano. Não é? A única coisa que a Federação Baiana precisa atualizar as informações. Não sei, mas eu até vou checar aqui do Bahia se eles têm essa informação, viu? Porque numa dessa, o Bahia já está anunciando o jogo para domingo e a gente aqui está falando bobagem. De qualquer maneira... Eu estou falando porque eu olhei no site da Federação só de sacanagem antes da gente fazer o programa. E lá estava escrito quarta-feira e dia 26 de agosto. Até levei um susto, 26 de agosto. Caramba, amanhã não será. Amanhã com certeza não será. Certo? Mas de qualquer maneira... Tomara que ainda dê tempo deles acertarem isso para que ninguém passe nervoso por causa disso. Por falar em passar nervoso, dos campeonatos que vão se encerrar agora, nesta quarta-feira, teremos um Grenal. Esse Grenal vai acompanhar, mostrar o campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. É um jogo único. O primeiro jogo da decisão volta atrás, e segundo jogo da final do Baiano, a Federação Baiana voltou atrás, será sábado, 16h30, no Pituaçu. Legal. Portanto, o Campeonato Baiano termina neste sábado. Termina? Ou vai ter quarta e sábado, é isso? Porque o segundo jogo está marcado para o Pituaçu. Notícia de hoje, agora há pouco, 11h17. Chorei um pouco antes, não estava nada disso. Mas a primeira, às 21h30 desta quarta-feira. Mas vai jogar amanhã também? É isso que eu estou falando. E aí, na segunda, tá certo que é o Atlético de Alagoinhas, mas eu acho uma provocação. Mas voltando ao Campeonato Gaúcho, aí o do Grenal aponta um finalista e quem está na final do Campeonato Gaúcho é o Caxias, que ganhou lá atrás o primeiro turno, antes da pandemia.
O que me preocupa é que a CBF já está mexendo na tabela do Campeonato Brasileiro, deve mexer, é lógico, no time, ou o Grêmio ou o Inter que vá para a final, mas a decisão do Campeonato Gaúcho será em 2 jogos. Quero ver eles encaixarem isso. Estranho. É pior. Mas a CBF já fez um acordo com as federações, o Seródio, que quando tem os jogos do estadual para definir, a prioridade será a definição do estadual e depois os jogos do brasileiro serão adiados. O problema. Então, isso serve para Minas Gerais também, né? Certo. O problema é que há equipes que estarão envolvidas mais à frente, não é o caso do Bahia, mas estarão envolvidas. O Bahia está na Copa Sul-Americana. Não, em outras competições. E vai se encavalar tudo, né? Esse que é o grande problema. Entendeu? O Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, teremos a decisão das 2 equipes que irão decidir o campeonato. O Atlético Mineiro venceu a América por 2-1, o Tombense também passou lá. Quer dizer, teremos 2 jogos finais também envolvendo o Campeonato Mineiro, que pelo menos um vai ter que atropelar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paranaense, teremos o Atletiba, a grande decisão, já nesta quarta-feira. No primeiro jogo deu Atlético 1-0, vamos para o segundo jogo. E eu sei que o Quartarolo, coração bate forte pelo Furacão. Muito. Demais. É porque o Dorival Júnior é nosso amigo, se bem que o Curitiba também é um bom time, eu não tenho preferência lá, não. A verdade é que, poxa, o Dorival Júnior realmente é nosso amigo e vou torcer por ele, porque ele é um cara muito legal, um cara muito boa gente, um excelente treinador. Muita gente não gosta do trabalho do Dorival Júnior, mas... Eu gosto. O trabalho dele é bom, ele monta bons times, taticamente ele é bom, das novas caras aí eu acho um bom treinador. Aí já aparece aquele... que é isso? Não, é verdade, é bom treinador mesmo, bom treinador. Eu gosto dele. Eu sei que você gosta também do Metralha. É o Metralha. O presidente lá, o... Petralha? Petralha, não sei porque Bom, vamos torcer para que seja uma grande decisão. E saindo da decisão dos estaduais, chegou o homem, Quartarolo. Vai falando. O substituto de Jesus já está presente. Até achei muito carioquês. O nome do cara é complicado. Domenech Torrent. Mas aí já, cariocando, deu o Domi. Domi, gente. Não, ele falou. Ele falou que o apelido dele é Domi. É Domi, meu filho, é Domi. Domi. Me chama de Domi. E de tudo que ele falou na chegada, que me impressionou foi que ele falou que o Guardiola deu a seguinte mensagem para ele: não perca essa chance de dirigir o Flamengo. Aí depois vem aquelas puxação de saco. Eu assisti 10 jogos do Flamengo nos Estados Unidos. Hoje tem internet. Não é difícil, é muito difícil. Que difícil. Você entra aí na internet, você entra no Globo.com, você vê os jogos. É muito difícil. Você tá louco? Assistiu o Cabo Friense e o Flamengo no Campeonato Carioca. Nem jogo do Carioca estava passando. Não, ele falou que assistiu os jogos com o Fluminense. Acredito que tenha assistido. Deve ter assistido na Flu TV. De outros jogos. Mas assistiu. Mas tem que ser simpático, E tomara, eu acho que é um pouco ousada a escolha. Pode ter certo, realmente, pode ser que traga algum benefício e tal. Mas eu acho que foi um pouco ousada a escolha. Vamos ver o que vai acontecer. E olha, o tal do Domi não é Jesus, mas já tem um milagre a seu favor, sabia? Qual? O Atlético Mineiro vai para a decisão do Campeonato Mineiro. Então a estreia contra o Atlético Mineiro de São Paulo será adiada pela CBF. Já foi, né? Ainda não, vai ser. Vai ser. Vai ser porque estão esperando. Dá que dá uma zebra, o América vai para a final. Mas o Atlético Mineiro deve ir para a final. Sim, ganhou o primeiro jogo. Mas o Domi já pode ter um respiro para trabalhar melhor a equipe do Flamengo. Agora ele chegou, viu, senhor, só rapidinho sobre o Domenech Torrent. Ele chegou, eu estava esperando a primeira entrevista, que na verdade não foi uma entrevista, né? Foi uma entrevista meio chapa branca, meio oficial, porque tinha muito torcedor fazendo pergunta, né, através das redes digitais,
E, de vez em quando, algum jornalista também perguntava. Então, o cara, acho que tem que tomar esse cuidado numa entrevista, mesmo que tenha para abrir para o torcedor. Então, faz uma entrevista só com o torcedor e outra só com a imprensa, eu acho. Aí, o cara entra assim e fala assim, eu quero saber o que você vai fazer no nosso time, quando a gente vai jogar. Quer dizer, isso não é, sabe, o protocolo não é esse. Isso não é ser profissional. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas ele falou umas coisas que eu achei que ele está correto. Ele já percebeu, Seródio, até escrevi isso ontem no nosso site, ele já percebeu que ele veio para um time que não está em crise. Porque normalmente o técnico é contratado, via de regra, para consertar o que está tudo errado, o time não está funcionando. Ele não, ele chega num time ganhador, que vinha de um grande trabalho e cujo trabalho deve continuar. Acho que ele já percebeu isso. Daí ele diz o seguinte, eu não posso jogar fora o trabalho que o Jesus fez. Eu vou me adaptando e vou impondo minhas ideias aos poucos. Acho que ele está certo. E outra, ele vai ter tempo de fazer isso. Porque vem aí Copa Libertadores, com jogos sobrepostos, vem Copa do Brasil já. Tá certo que vai até fevereiro do ano que vem o Campeonato Brasileiro. Mas ele vai poder mexer com esse elenco, né? Então ele vai poder conhecer melhor esse time. Eu acho que ainda vamos ter o Flamengo de Jorge Jesus, pelo menos por mais uns 2 meses no mínimo. Depois ele começa a mexer. Se ele for inteligente, ele vai, além do discurso, além da palavra, ele vai fazer isso em termos de ação, ou seja, não mexe no que está certo. Vai vendo o que vai acontecendo e daí vai mexendo aos poucos, conforme a necessidade. Eu acho que nessa ele foi bem. E outra. Viemos para ganhar e ganhar. Ok, bonito discurso. Agora, precisa ver se no campo funciona assim. Tá certo, concordo com você. Gênero, número e grau. Eu acho que ele foi até mais inteligente ainda, porque ele fez questão de lembrar que ele trabalhou com o Rafinha. Muita gente até esqueceu disso. O Rafinha trabalhou com ele no Bayern de Munique. Mas todo mundo está falando isso. Mas certamente não, estou falando dos torcedores, dos caras que são mais radicais. Mas aí, Seródio... Certamente o Rafinha, que é um líder do elenco, vai contar a favor para ele nessa adaptação ao futebol brasileiro. Mas aí que eu falo para você. O Rafinha foi muito bom, me ajudou o Bayern, é um ganhador. Eu não falo com ele faz 4 anos. Mas ele usou discurso, Quartarolo. Eu gosto de gente inteligente, ele não é bobo. E outra, ele sabe que contestar Jesus nunca deu certo, principalmente agora no Flamengo, que o cara saiu com o título e tudo. Flamengo à parte, temos 2 times que estão vivendo uma situação difícil, o Santos Futebol Clube, 2 informações, a briga continua lá, já resolveram reprovar de novo as contas do Pérez, que certamente vai acordar a tempo, e o Santos conseguiu arrancar dinheiro do Internacional por causa do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ia para o Inter, ia de graça. O Santos apareceu dizendo que ia cobrir a proposta, sem dinheiro, blefou. Mas acabou levando uma graninha aí. E o Yuri Alberto vai seguir a vida dele. Não levou graninha nenhuma, Seródio. Eles estão falando 5 milhões de reais. Não. É um acordo. É um acordo que estão falando que o número poderia chegar. Santos e Inter. O Santos ficou com 10% do jogador numa venda futura e a dívida de 50% dos direitos econômicos do Sacha, que era para ser paga agora, o Internacional aceita receber no ano que vem. Ou seja, o Santos vai continuar devendo. A priori, se você analisar, até que o Santos fez um bom negócio. Ficou com 10% do jogador e adiou a dívida por mais um ano. Vamos colocar assim. Vai para o próximo problema. Só que tem um problema. O Eduardo Sacha está na justiça, perdeu a liminar, ok? Mas vai acabar ganhando e vai acabar saindo de graça, porque o Santos está devendo para ele. O Santos deve salário, deve direito de imagem. Ou seja, de novo, a exemplo do Leandro Damião, guardadas as devidas proporções, o jogador volta para o Internacional, o Santos fica devendo para o Internacional, vai um jovem da categoria de base para o Internacional e continua, e não tem o Sacha mais, ou seja, não tem mais o jogador. Sabe? O Santos vive fazendo umas negócios. Agora, por que o Santos conseguiu ainda fazer esse imbrógliozinho aí para fazer um acordo com o Internacional? Porque pela Lei Pelé, o primeiro contrato, a preferência do primeiro contrato do jogador, quando sai dos 17 para 18 anos, é do clube formador. Mas se você não tem dinheiro para ficar com o cara, não adianta nada. O Internacional ofereceu muito mais. Santos e outra. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Só vou fazer uma correção.
Eu falei o valor de 5 milhões de reais, é que eu estava olhando para o Gesualdo. O valor é mais abaixo disso, tá? Aqui está dizendo 2 milhões de reais. Então, É, abaixo é isso. Eu falei 5 milhões porque eu vi o valor para mandar o Gesualdo embora. eles não têm. Está aqui escrito 5 milhões de reais. Ó, Se tá tiver, não, escrito. não. Se tiver 5 milhões de reais, manda o Gesualdo embora. Não tem É, dinheiro. não tem, então. E essa é a situação, Gesualdo, todo mundo da diretoria, inclusive o presidente, quer mandar ele embora. O diretor de futebol fala, não, eu acho que o Caixa que deve ter resolvido. Falou, espera aí, que não Não tem nem tem, papel para fazer esse embrulho. não tem jeito. E o Santos vai viver a eleição aí, o negócio está tumultuado, porque eles tinham feito um chapão. Um chapão é a oposição toda, não dorme não, Quartarolo, parece o Pérez, Com cara. sono. Eu Trabalho, falo né? de Santos, você dorme. Aí fizeram Dormindo um bem. chapão que é para combater a possibilidade do Pérez ser candidato à reeleição. Acontece que parece que um desses caras do chapão já chutou a chapa para longe e disse que vai sair sozinho. O negócio vai ferver lá, viu? O negócio no Santos promete ficar agitado, Quartarolo. O Santos tem que contratar um grande advogado. O Santos tem que contratar. O Santos tem que, ao invés de tem que ter departamento de futebol, departamento técnico, e tem que ter um departamento da dívida, departamento da crise. Porque o Santos tem dívidas longas de muito Você tempo. mandaria o Gesualdo embora? Eu mandaria. Aliás, não teria contratado. Ele também não teria contratado. E Mas falaram ele que deu... se sair o Gesualdo, é o Cuca que volta. Ah, é? Quer dizer que deixa o Cuca vir. Deixa o Cuca vir. Aí a situação é essa. O cara que inventou o Gesualdo devia ter. Ele caiu no conto do português, esse cara. O cara que inventou o Gesualdo caiu no conto do português. Viu que o Flamengo contratou o português e estava dando certo. Ele Mas foi lá aquele e era contratou. Jesus. Só que com J também, Gesualdo. E Não é. caiu no conto do português. Mas, em todo caso, eu não teria contratado, com todo o respeito ao seu Gesualdo. Ele teve história no Porto? Teve. Agora, ter história no Porto é uma coisa. Ele fez história no Egito? Fez. No Egito e no Catar. Ele foi bem no Egito e no Catar. Mas, para mim, Catar, Egito e Portugal é diferente. O Santos é um time que tem uma certa tradição além desses 3 países. Mas tudo bem. Fazer o quê? E se no Santos está assim, no São Paulo, Quartarolo, a coisa é um pouco mais complicada. O clima esquentou, tem torcedor soltando rojão, fazendo escândalo, eu sou contra o vandalismo, acho que torcedor é para torcer. Se não é para ser torcedor e torcer, que seja sócio do clube, vai lá, vota, participa, põe a mão no bolso, faz o que quiser. Vai lá, participa da vida do clube. Agora, torcedor, ficar fazendo vandalismo, ameaças, para mim é caso de polícia. Aí os torcedores lá do São Paulo arrumaram essa treta, mas o fiasco é o Fernando Diniz. No São Paulo, e eu falei com uma pessoa do São Paulo ontem, no São Paulo a situação é o seguinte, ninguém quer o Fernando Diniz mais. Só que o Fernando Diniz representa Leco, Pássaro e Raí. E eles não querem que mexe, não. Deixa o Fernando Diniz, que quanto mais afundar esse trio, melhor para a eleição do São Paulo. Lembrando que a eleição do São Paulo não é direta, é indireta. Aí os velhinhos tudo vão ficar com muito peso na consciência e vão ser favoráveis a uma mudança no São Paulo Futebol Clube. Esse é o raciocínio que parece que está ocorrendo nos bastidores do clube. Você deixava o Fernando Diniz começar o Campeonato Brasileiro, Quartarolo? Não. É outro que eu também não teria contratado, se bem que eu entendi até certo ponto que ele conseguiu aglutinar o elenco, o time chegou a jogar melhor, mas na hora que precisou, continua com aquelas mesmas ideias idiotas, ele não fecha o time, ele dá muita chance para o adversário, o time dele toma muito gol imbecil, gol entregue por ele, ou seja, o esquema dele não funciona, só funciona na cabeça dele, e para funcionar na cabeça dele, para pôr no campo, ele tem que ter 10 Pelés. Como ninguém mais tem isso, como ninguém nunca teve, na verdade, mas jogadores de alto nível. E o São Paulo não tem. O São Paulo é um time que tem que ser mais humilde, tinha que colocar o Luan, que é um jogador mais defensivo. É só pensar. A defesa do Corinthians estava tomando um gol por jogo.
A partir do momento que o Thiago Nunes atrasou um pouquinho o time, protegeu a zaga, o Corinthians parou de tomar gol. Por que será? Passa por dificuldades? Passa. Então, sabe, é só olhar. Não adianta ficar fazendo um discurso bonitinho, bonitinho. É a mesma coisa nós aqui. A gente faz um programa, ou eu estou na minha casa, você está na sua casa, até por causa da pandemia. O estúdio lá da AltV é um bom estúdio, quando a gente vai gravar lá, mas a gente não vai filmar e mostrar um programa como Hollywood. Porque a gente não tem essa estrutura, porque custa caro. Então a gente faz um programa com conteúdo nosso, entendeu? Então a gente faz o que pode, vamos dizer assim, e funciona. E tantas TVs aí no Brasil afora, os caras trabalham, fazem o seu trabalho. Agora, não adianta você achar que é Hollywood quando você trabalha em Bollywood, na Índia, quando você trabalha aqui no Brasil que não tem nada. Então, sabe, trabalhe com o que você tem. Vai que Deus ajuda, apareça um novo Kaká, apareça um novo Miller, aí você vai ajeitando. São Paulo não tem nada, então ele fica pensando, nossa, eu vou jogar assim, 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 assim. Só que ele não explicou para o adversário vai lá, não sabe disso. Ó, eu ia fazer um gesto que não devia fazer, mas tudo bem. Ó, um abraço. Bom, tá na hora de acabar, né? Não o São Paulo, nosso programa. Nem o São Paulo, nem o Santos. Tá na hora de acabar o programa. Para finalizar, Quartarolo, placar do primeiro jogo da decisão. Não sei. Para mim vai dar 0-0. Que é para deixar fervendo o caldo para o segundo jogo. Eu quero agradecer. Eu acho que vai ter gol e gostaria de parabenizá-lo, porque não é todo dia que a gente tem um novo patrocinador no programa. Né? Estou vendo que você botou a Coca-Cola lá. A garrafa estava vazia. Não entendo, você já tomou tudo? Um grande abraço. Eu quero agradecer a você. O pessoal da Coca-Cola nos patrocinando aqui, nos ajudando. Venha para a rede também, Coquinha. Coca-Cola, não é outra. Tá bom. Um grande abraço para você. Eu quero agradecer a todos vocês. O nosso programa, o último do Futebol em Rede Entrevista, foi muito legal, com o José Silvério. Estamos alcançando números que estão deixando a gente muito orgulhoso. Muito obrigado. Quero convidar você a continuar colaborando com a gente. É só ir no nosso site lá, www. Aliás, o site está de cara nova, o Quartarolo promete não dormir. www.futebolemrede.com.br. Quartarolo escreveu lá, que beleza, e muitas novidades vão acontecer. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebolemrede. A gente já está ficando esperto nesse aspecto aí, é legal para a gente, porque você oficialmente nos acompanha, é legal para você, porque lá você será avisado de todas as novidades, as nossas entrevistas, os nossos programas. Um beijo para todos, obrigado, Quartarolo, e vamos ver o que acontece, Corinthians e Palmeiras na live do Instagram após o jogo, tá bom? Amanhã, logo após o jogo, estaremos no camarote discutindo, dissecando esse jogo, falando a respeito dessa primeira final do Campeonato Paulista. Tomara, eu acho que vai ser um jogo com gols. Tomara que seja realmente um grande jogo. Um abraço ao pessoal da AltV, mais uma vez, aqui na AltV, a TV da internet, por isso a primeira, foi a primeira e por isso a melhor. Está conosco aqui no Futebol em Rede, mais uma vez. Venha para a rede e olha, tem camarote, e na sexta-feira voltamos aqui. E estamos preparando uma grande entrevista para a próxima segunda-feira. Aguarde! A do José Silvério foi excelente, continua à sua disposição nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, portanto, nos acompanhe. Está muito legal, é uma matéria emocionante com o José Silvério, extraordinário narrador da história do rádio brasileiro. Um abraço, Seródio. E muitas outras novidades estarão a caminho, me avisa aqui o Weber Lima. Um beijo para você, Quartarolo, um beijo para todos, até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam da nossa live logo após Palmeiras e Corinthians. Tchau, tchau! Tchau! Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.